Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 6 de março de 2021, agora são exatamente 9h56 da manhã e vamos falar aí sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas pessoal, antes de começar a falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eu gostaria de estar convidando vocês a estarem participando do nosso grupo no Facebook, seguirem o meu canal no Telegram, o canal do grupo no Facebook. Tá? Vou deixar os links fixados no topo dos comentários aí embaixo desse vídeo. Também tem o link dessa plataforma que eu utilizo para estar analisando os gráficos, beleza? Então, pessoal, bora pro gráfico aí, vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, começando aqui pelos tempos gráficos maiores, a gente vê que a tendência do longo prazo do Bitcoin continua a tendência de alta, tá? Então, se você é investidor de longo prazo, a gente vê, olha, vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos aí desde 2010, tendência de alta. Se você investe no longo prazo, não fique tentando vender para tentar recomprar mais barato, tá? Porque a tendência principal é de alta. Se você quer simplesmente ganhar dinheiro com o Bitcoin de uma forma fácil e tem tempo e não precisa desse dinheiro, simplesmente compre e deixe lá, porque a tendência é de alta e no longo prazo ele tende a se valorizar, beleza? Mas e por agora, qual que é a tendência do Bitcoin? Bem, pessoal, na minha opinião, tá? Desde lá do dia 22 de fevereiro, o Bitcoin está andando de lado. O que seria andar de lado, pessoal? A gente tem dois tipos de mercado, três tipos de mercado basicamente. O que anda para cima, ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Tem o mercado lateral, que é o que anda de lado, ele não anda nem para cima e nem para baixo, ele anda para o lado, então ele vai fazendo topos e fundos na mesma altura ou irregulares, mas ele não tem uma direção, tá? O mercado lateral é o mais perigoso de estar se operando e tem o mercado em tendência de baixa. O mercado em tendência de baixa é aquele onde o mercado ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Isso é um mercado de tendência de baixa. Se a gente olhar para o gráfico do Bitcoin nesse momento aqui, desde o dia 21 de fevereiro, desde o dia 22 de fevereiro, ele não está nem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, ele não superou 58 mil dólares e nem perdeu aí os 43 mil dólares. Então ele está andando de lado, tá? Isso quer dizer o seguinte, o mercado está extremamente perigoso de se operar, extremamente. Tá? Isso quer dizer que se você for tentar fazer day trade, scalping aqui, a chance de você tomar o stop é grande, porque ele sobe, engana. Aí todo mundo acha que ele vai para a lua, aí depois ele vai e cai de novo. Esse é o mercado lateral, gente. Por mim, hoje o Bitcoin está perigoso, esse fim de semana ele está perigoso, tá? E fim de semana tem outro fator importante também de ser lembrado. Esse fator que precisa ser lembrado é o baixo volume nos finais de semana, tá? Para quem não sabe, nos finais de semana o Bitcoin tem uma queda de negociação em volume e isso deixa o mercado favorável a manipulações ou oscilações bruscas, como vocês podem ter observado aí nos últimos finais de semana. O mercado caiu, já teve outros finais de semana antigamente em que ele subia e geralmente são movimentos falsos, tá? Que ele faz e na hora que os outros mercados mundiais abrem durante a semana, ele volta, tá? Então, bastante cuidado, bastante cautela com o Bitcoin nesse final de semana se você está pensando em fazer scalping ou operações mais curtas. E pessoal, com relação àquela operação que a gente tinha sugerido aqui no início da semana passada, a gente vê o seguinte, a gente vê que o Bitcoin ele foi lá, né, e ele voltou aqui na região, tá? Aqui que eu tinha sugerido o seguinte, ó, rompeu aqui, compra, né? É um bom ponto de compra, com stop aqui embaixo, bateu aqui em 52.500, faz uma parcial, vende metade e sobe o stop da outra metade que ainda está aberto para aqui para o seu preço de entrada. Agora ele foi lá e buscou esse stop no preço de entrada, tá? Então é uma operação que vocês vejam que mesmo ela dando errado, ela deu certo, tá? Ou seja, mesmo que o mercado fez essa loucura, ainda deu para sair com lucro da operação, beleza? Então isso é gerenciamento de risco, pessoal. No mercado, além da análise gráfica, você deve usar gerenciamento de risco, tá? É a ferramenta que te protege aí, caso esse Bitcoin venha fazer aqui um ombro, cabeça, ombro, tá no meio da lateralização, não sei se contextualiza bem, mas vai que ele faz e cai aqui de novo para os 42 mil, né? Você teria conseguido sair aí com lucro, mesmo com o mercado fazendo tudo para te estopar, beleza? Se a gente olhar aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, o que a gente vê?
a gente vê também um mercado lateral no par Ethereum dólar, tá? Extremamente lateral, extremamente perigoso também de se fazer trade. No longo prazo, a gente vê aí tendência de alta também para Ethereum, tá? Porém, então quer dizer, né, se você quer rodar, se você pensa no Ethereum a longo prazo, talvez seja interessante você não ficar vendendo e comprando, tá? Simplesmente segurar, porque a tendência dele longo prazo é valorização. Mas curtíssimo prazo, pessoal, para swing trade, para day trade, tá bem complicado, viu? Na minha visão, o Ethereum só fica interessante aí para position ou um swing trade um pouco mais longo, caso ele romper aqui os $2.000, que foi a última resistência psicológica onde ele bateu e segurou, né? Rompendo ali, ele teria espaço aí enorme para subir, porque se ele não tem resistência em cima, tá? Mas enquanto ele não fizer isso aqui no par dólar, fica complicado de fazer operações longas nele, tá? O mercado agora está extremamente lateral para Ethereum. A Ethereum aqui em Bitcoin, pessoal, ela já ficou mais interessante, tá? A gente vinha aqui fazendo topos e fundos cada vez mais baixos na Ethereum em relação ao Bitcoin, né? Vocês vejam aqui, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Enfim, ela veio fazendo uma tendência de baixa aí desde o dia 5 de fevereiro, tá? Mais ou menos um mês atrás. E agora a Ethereum conseguiu passar para cima dessa linha de tendência de baixa, o que é um bom sinal, tá? A gente poderia até traçar uma outra linha de tendência de baixa aqui também. Ele teria passado para cima das duas. E também, pessoal, a gente tem o MACD aí, tá? Que é o nosso rastreador de tendência no gráfico diário. Ele dando aí um cruzamento, que esse cruzamento dá para cima, tá? É um cruzamento que geralmente pode sinalizar alta, ainda mais no contexto aí de rompimento de uma linha de tendência de baixa. Isso a gente só vai saber se cruzou mesmo hoje às 21 horas, tá? Então fica de olho no MACD do gráfico diário da Ethereum hoje às 21 horas, porque ele pode estar sinalizando aí que a Ethereum vai voltar a performar melhor do que o Bitcoin. E se a Ethereum performar melhor do que o Bitcoin, é muito bom, tá? Isso aí pode ajudar até as outras altcoins. Então vamos ficar de olho nisso hoje, pessoal. E também se o Bitcoin permanecer lateralizando por muito tempo aí, pode ser excelente para as altcoins, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. Para mim, a Ethereum está prestes aqui a dar um sinal interessante nos próximos dias, tá? Então, olho na Ethereum. ADA Cardano, pessoal. Olhando aqui a ADA Cardano no par ADA dólar, o que é que a gente vê? Fez aquele triângulozinho, né, que eu vinha falando nos últimos dias aí, rompeu ele para baixo. E, pessoal, ela está andando de lado agora, está extremamente lateral. E vamos ver, se ela perder esse fundo aqui em $1, tá? $1, região de $1 aqui, ela provavelmente pode ir lá para a região dos 91 centavos, 90 centavos, que é uma região de suporte, uma outra região de suporte, tá? Então, olho na Cardano dólar. Eu acho que ela está um pouco lateral por enquanto, só vai deixar de estar lateral quando ela fizer um fundo mais baixo que o fundo anterior aqui, tá? Então, perdendo $1, ela deve ir lá para 91 centavos. Se perder $1, tá, gente? E se ela disparar, que pode acontecer, não sei se vai acontecer. Porém, a gente tem que ver, porque no curtíssimo prazo aí ela vem fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Então a gente espera que ela continue fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, até que ela pare de fazer topos e fundos cada vez mais baixos e comece a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Aí a gente teria uma reversão, mas por enquanto a gente não tem isso. E, na minha visão, se ela perder aqui os $1, pode ser um bom ponto de entrada para um short com alvo aqui nos 90 centavos, beleza? Para quem quer acumular bitcoins por meio da ADA Cardano, se a gente olhar aqui a ADA no par ADA BTC, o que a gente vê, pessoal? Tendência de alta aí desde o início de janeiro de 2021, tá? O que ela vem fazendo? Ela vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Um bom sinal de alta, né? Que a tendência dela ainda é de alta. E ela ainda não começou a fazer topos e fundos cada vez mais baixos no gráfico diário, tá? Isso quer dizer o seguinte, ela ainda não perdeu a tendência de alta, embora ela tenha caído aí na última semana, tá? E então, pessoal, qual que seria uma forma de tentar captar aí uma continuação dessa tendência de alta? Seria que o indicador MACD, tá? Ele é um rastreador de tendência, então ele é muito bom nesse tipo de contexto. Ele não é bom em lateralização, mas quando o mercado está em tendência, ele costuma dar ótimos sinais. Observem só, as últimas vezes em que ele cruzou aqui, tá? Aqui, ó, o mercado, ó, estava aqui e subiu.
cruzou aqui, né? O mercado estava aqui, ele foi lá e subiu, tá? Olhem só isso. Aqui foi 100% nessa subida e nessa outra aqui o mercado chegou a subir aí 60%. Não estou dizendo que se ele cruzar vai acontecer isso, mas existe uma grande probabilidade. Se essa linha azul aqui passar para cima da linha laranja, igual tal como fez das outras vezes, né? Das outras vezes em que ele cruzou, tá? Se a gente olhar aqui, ó, observem só aqui, vou colocar uma setinha aqui para vocês verem, tá? Vou limpar isso tudo aqui, vou colocar setinha para vocês verem aqui, ó. A linha azul passou para cima da linha laranja, ele explodiu, tá? Em tendências, ele é um ótimo indicador para esse tipo de contexto. Então, vamos ficar de olho aqui. Se essa linha azul passar para cima da linha laranja, pode ser que ele dê uma boa oportunidade de operação aqui no gráfico diário e a ADA volte a se valorizar frente ao Bitcoin, tá? Então, se você quer ganhar, aumentar sua quantidade de Bitcoins por meio da ADA Cardano, fique de olho no MACD do gráfico diário de um dia da ADA Cardano, beleza? Outra moeda aí que está extremamente lateral é a BNB, tá? Então cuidado se você estiver querendo operar ela. Ela fez um falso rompimento no triângulo aqui, mas continuou lateralizando, tá? A gente sabe que o suporte mais importante aqui no momento da BNB está lá na região dos 130 dólares. Então seria um tombo grande se ela voltasse. Não estou dizendo que vai, tá? Porém, pessoal, ela tá meio esquisita, tá? Se ela perdesse o último fundo dela aqui em 187 dólares, é bem provável que ela volta lá, tá? Agora, vamos ver aí, tá? O MACD, como a gente sabe que ela tá em tendência de alta, um cruzamento aqui do MACD da linha azul para cima da linha laranja poderia indicar um retorno para a tendência de alta, tá? Então vamos ficar de olho aí também nisso. Vamos, no caso, nesse momento, pessoal, a pessoa fala, você está falando que pode subir, pode cair. É porque o mercado está lateral, galera. Se a gente pegar aqui a BNB aí desde a metade de abril, depois que ela deu aquele pump gigantesco, ela tá andando de lado, ela não está nem fazendo topos de fundos cada vez mais altos e nem mais baixos. Ela não tem direção, tá? Ela tá andando para o lado. Isso aí geralmente é um momento perigosíssimo de você tentar fazer operações, principalmente operações de curto prazo, de curtíssimo prazo, como day trade, scalping, tá? Extremamente perigoso. Então, eu recomendo que, por enquanto, só observe a BNB. Se ela romper para cima aqui, aí fica interessante de estar entrando comprar de novo. Se ela romper para baixo, pode estar sendo interessante de entrar vendido aqui, tá? Com alvo aqui na região dos 130 dólares, beleza? BNB aqui no par BNB Bitcoin, algo parecido aí, tá, pessoal? Extremamente lateral. Não vejo oportunidade por enquanto. O que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal. Observar o MACD também, tá? Caso ele cruzar para cima a linha azul, cruzar para cima da linha laranja, ela pode dar um sinal interessante. Aí tem gente que vem no meu vídeo e fala, mas pô, você fez um vídeo desse tamanho e nem falou se vai subir, se vai cair. Gente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou tentando orientar vocês, porque eu não vou provavelmente eu não vou poder fazer vídeo na hora que isso acontecer, para estar alertando vocês, tá? Então você já fica sabendo e vai aprendendo também como lidar com essas situações no gráfico, beleza? Então, pessoal, tirando aqui o MACD, que na minha visão seria uma forma legal de tentar pegar aí movimentos de retomada da tendência de alta, graficamente a gente teria aqui o rompimento do último topo, tá lá em 65.461 satoshis, tá? Se ela viesse aqui e rompesse aqui no par BNB Bitcoin, aí seria interessante para acumular bitcoins por meio da BNB. Se ela romper para baixo, bem provável que ela venha aqui para a região dos 26 mil satoshis novamente, beleza? A DOT, pessoal, também tá lateral aí, vem afunilando aí desde o dia 21 de fevereiro, tá? Como a maioria das outras criptomoedas. E, pessoal, a gente tem que ficar de olho nesse triângulozinho que ela tá formando aqui, tá? Rompendo para cima, a gente pode ter um sinal interessante aí de compra, de operação comprada. Ela pode se valorizar, tá? E provavelmente romperia aí que também a máxima anterior nos 42 dólares e teria um espaço enorme para estar subindo. Rompendo para baixo, a coisa já fica meio chata e ela poderia até mesmo perder a tendência de alta aí, tá? Então, vamos ficar de olho, porque por enquanto ela está lateral. Também poderíamos tentar observar o MACD dela. A gente vê que as últimas vezes em que a linha azul passou para cima da linha laranja, ela deu excelentes oportunidades de trade. Então, vamos ficar de olho. Caso ela vire aqui e a linha
azul passe para cima da linha laranja, pode ser interessantíssimo também para a DOT e ela pode retornar para a tendência de alta dela, tá? Ah, Tainan, você não está falando se vai subir ou se vai cair. Gente, eu não sei se vai subir ou se vai cair. A gente tem que ver o rompimento desse triângulo, para onde que ele vai ser, se vai ser para cima ou para baixo. Eu estou só alertando vocês, tá? E também aqui o MACD, se ele vai dar um sinal interessante aí de compra para a DOT, tá? No par DOT Bitcoin, pessoal, a gente já tem uma coisa aí também interessante, tá? Ela rompeu o topo histórico recentemente. Ela não tem fortes resistências na frente, tá? Porém, pessoal, para ela voltar a ficar interessante, ela precisa romper aqui os 77 mil satoshis, tá? Então, se ela romper aqui os 77 mil satoshis, ela pode voltar a dar excelentes oportunidades aqui no par DOT Bitcoin de estar acumulando Bitcoin por meio da DOT, tá? Vamos ficar de olho, então. O suporte dela agora, mais importante aqui, está aqui na região dos 60 mil satoshis, que é o topo histórico anterior em Bitcoins, tá? A XRP, pessoal, no par XRP dólar, XRP Tether, segue aí extremamente lateral, tá? Mercado muito arriscado, mercado lateral. No curtíssimo prazo, aí, ela deu uma operação de day trade interessante essa semana, eu até postei lá no grupo. Bateu aqui na resistência dos 49 centavos de dólar e aí voltou a ficar lateral, tá? Então, XRP, por enquanto, nada de interessante nela. No par XRP Bitcoin, ela também segue extremamente lateral, tá? Então, bom tomar um certo cuidado aí com ela. E, pessoal, se a gente vê que ela tá na linha de tendência de alta aí, que ela tá dando terceiro, quarto toque aí nessa linha de tendência de alta, tá? Porém, ela não está fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Ela está extremamente lateral. Então, tá bem perigosa aí de se operar no curto prazo, beleza? Pessoal, olhando aí a Uni, tá? O token da Uniswap no par Tether, ela rompeu o topo histórico recentemente. E para que ela continue fazendo novas máximas aí, deu um sinal de entrada interessante, ela precisa romper aí os 33 dólares, tá? Olhando aqui no par Unitether, ela precisa romper os 33 dólares para estar fazendo um pivô de alta. E aí, pessoal, ela rompendo aqui os 33 dólares, ela não tem uma resistência forte à frente, ela tem espaço para estar subindo muito, tá? Aqui no par Uniswap Bitcoin, pessoal, a gente tem ela aqui numa região de resistência. Ela precisa romper aí a região dos 62 mil satoshis para voltar a ficar interessante, tá? Para voltar a fazer topos e fundos cada vez mais altos. E rompendo 62 mil satoshis, ela teria uma resistência lá na região dos 79 mil satoshis, que é o topo histórico dela, lá do dia 18 de setembro de 2020, tá? Então vamos ficar de olho se ela romper isso aqui para cima, se ela conseguir aí superar os 62 mil satoshis, ela poderia aí ter um espaço para estar se valorizando em torno de 27%, tá? A Litecoin em dólar, pessoal, olhando no gráfico diário, a mesma situação que já vem falando aqui todos os finais de semana que eu analiso ela, ela precisa romper aqui os 250 dólares para estar dando um sinal de entrada interessante aí, fazendo um topo mais alto e continuar a tendência de alta aí, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. E aí ela tem uma resistência lá nos 388 dólares, tá? Mas por enquanto está extremamente lateral, só depois que romper ali os 250 dólares que ela volta a ficar interessante no par dólar. Para quem pretende acumular bitcoins por meio da Litecoin, pessoal, na minha visão tá horrível, tá? O mercado extremamente embolado, extremamente lateral, extremamente perigoso e ainda por cima perdendo mínimas, né? Se a gente puxar aqui no gráfico, a gente vê que nos últimos dias aí, dia 23 de fevereiro, ela perdeu a mínima dos últimos dias. Então, completamente desinteressante para estar operando nesse momento, tá? A Litecoin no par Litecoin Bitcoin. A Link aí no par Link dólar tá extremamente lateral também, tá? Extremamente lateral, não tá fazendo topo, não superou o último topo, ou seja, não tá fazendo topos e fundos cada vez mais altos, não perdeu o último fundo, não tá fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Isso quer dizer o seguinte, o mercado no geral, ele tá extremamente lateral, extremamente perigoso de se operar, tá? Então, para quem gosta de operar no curtíssimo prazo, a Link não é uma boa. Para quem gosta de operar no longo prazo aí em dólar, quer acumular dólares no longo prazo, ela está na tendência de alta saudável aí. Ela vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos desde que ela foi lançada na Binance lá no início de janeiro de 2019, tá?
No par Chainlink Bitcoin também é a mesma coisa, tá? Extremamente lateral no curto prazo aí, não conseguiu superar o último topo, tá? Só fica interessante para fazer operações de swing trade mais longa e position quando ela superar o último topo, para quem quer acumular bitcoins com ela, tá? E para falar que ela está perdendo a tendência de alta, que ela vai cair mesmo, ela precisaria aí de estar perdendo o último fundo também, lá na região dos 35 mil satoshis. Também não fez isso, está extremamente lateral, extremamente perigosa de estar se operando para quem opera no curto prazo e para quem faz swing trade position também, tá? E para você que gosta de shitcoins e gosta de oportunidades em shitcoin, eu trago aqui a Cici-Coin, tá? Essa moeda aqui que no dia, se eu não me engano, foi no dia 4 de julho de 2018, foi alvo de um ataque hacker na Binance, onde os hackers invadiram a API do pessoal e fez comprar Cici-Coin, se eu não me engano, foi isso mesmo, eu lembro bem esse dia, tá? Ela subiu muito no dia. Esse candle gigante aqui no gráfico diário dela é isso. Pessoal, se a gente olhar para ela aqui agora, ela está aí no curto prazo, hoje, tá? Ela está na região aí que ela tem segurado durante todo o ano de 2020, pessoal. Todo o ano de 2020. A região aí que é uma região de suporte, tá? Se a gente olhar aqui, opa, me embolei todo com as ferramentas aqui. Se a gente olhar aqui essa região aqui, ó, dos 280 satoshis, 300 satoshis, é a região onde ela segurou antes de um grande pump que ela fez lá em julho de 2020, tá? Ela chegou a se valorizar aí nesse pump em torno de 500%, quase 500%, tá? Agora ela tá nessa região de novo. A minha visão é que para quem gosta de fazer aquela estratégia do pozinho, que é o que? Comprar um negócio ali com dinheiro baixo, um dinheiro que você pode perder e deixar, ela pode ser interessante sim e pode estar aí nos próximos meses ou semana, talvez se valorizando forte, tá? Poderia multiplicar, poderia facilmente dar 100% aí. Vai ser amanhã? Não sei, acredito que não, mas eu entrei com um pouquinho nela e tô acreditando que ela pode dar uma operação interessante aí para quem faz a estratégia do pozinho, entra com um pouco, tá? Um pouco que pode perder, porque lembrando, isso aqui é uma shitcoin, tá? A moeda pode sofrer um ataque de 50%, pode, não sei, tem um monte de coisa que pode acontecer com esse tipo de moeda, com moedas que tem pouco valor de mercado. Porém, pessoal, se a gente traçasse aqui até o último topo que ela fez lá no dia 28 de novembro, já daria aí uma valorização de em torno de 60%, tá? Já daria uma valorização interessante. Se rompesse essa região aqui, ainda poderia formar uma espécie de fundo duplo aqui e subir até mais, tá? Então eu vejo essa aqui como uma moeda que está na região de suporte e pode sim dar uma explodida. Mas lembrando, uma moeda arriscada, uma moeda extremamente especulativa e onde você pode perder todo o seu capital se você colocar tudo nela, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, deixa o like aí, tá? E dá uma força, comenta aí. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema, mande meu canal para a pessoa, mande meus vídeos, porque você vai estar me ajudando assim, tá, pessoal? No mais é isso, desejo a vocês um ótimo sábado e um bom final de semana e bons negócios aí no mercado de criptomoedas, beleza? Até mais, tchau!